Graça e paz. Estamos aqui para conversar um pouco com você sobre o tema do discipulado. Olhando para os evangelhos, para aquilo que Jesus ensinou, para como ele se conduziu e se comportou, os valores que ele revelou na sua jornada com os seus seguidores, que depois se tornaram seus discípulos, mais adiante foram nomeados apóstolos. Bom, estes que creram em Jesus e começaram a segui-lo, tiveram que aprender ao longo de algum tempo a importância e o valor do discipulado. Jesus deixa claro em todas as suas experiências e a sua jornada com estes homens que o discipulado era algo fundamental. Não era apenas uma experiência, uma moda. Não, era algo fundamental para a fé cristã. Para aqueles que estavam dispostos a levar adiante o Cordeiro, que estavam dispostos a levar adiante o Mestre, o Messias, que estavam dispostos a pagar um preço para isso. Então, nós podemos ver que os ensinamentos de Jesus sobre o discipulado nos deixa perceber e entender que há um nível superior a ser alcançado. Que nós podemos ser crentes, mas alguns de nós são chamados à parte para ter maior comunhão com Ele, para ser designados seus discípulos. Talvez você pense assim, como assim? Ser crente e ser discípulo são duas coisas diferentes? Não, não são diferentes, são complementares. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é, além de ser cristão, ser um discípulo. O que eu quero propor para você é que nós examinemos um pouco sobre um dos ensinamentos de Jesus que foi registrado pelo o médico amado Lucas no seu evangelho. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Quero também salientar uma frase de um dos mais importantes evangelistas da nossa época, a Billy Graham. A frase do Billy Graham diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então, para Billy Graham, uma coisa era ser salvo, outra coisa era ser um discípulo. Para ser salvo, nós não precisamos de nenhum esforço. Nós só precisamos da fé. A salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Não é por obras, não é por meio do meu esforço, nem do meu merecimento, mas é dádiva de Deus para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu alcancei a salvação. Não, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum de nós poderia alcançar a salvação se não fosse por meio e por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas depois de ser salvo, para por aí? Não. Nós temos algo mais. É verdade que todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão é um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, olhando para os ensinamentos de Jesus aqui em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, eu quero ler esse texto com você e quero que você abra sua Bíblia, dá uma pausa aí, abra sua Bíblia e leia comigo junto os versículos de 25 a 33 do capítulo 14. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aqui, Jesus já repetiu 2 vezes, não pode ser meu discípulo. Toda vez que você vê, quando você estiver estudando uma palavra, se você estiver estudando um texto, que você vê que algo está se repetindo, preste atenção. Pare um pouco, preste atenção naquilo, que essa repetição é importante. Aí Jesus continua: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário,
Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. De novo, Jesus repete, mais uma vez, não pode ser meu discípulo. Assim, ele termina o versículo 33. Né? Ele termina assim, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então vamos analisar um pouco. Vamos pensar nas 3 vezes que Jesus afirmou, não pode ser meu discípulo. A primeira vez nesse texto, ele está comparando o relacionamento dele com o relacionamento com sua família. Pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. Assim, então, o primeiro impacto aqui é que Jesus está dizendo, se você me amar menos do que ama a sua família, você não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que você precisa rejeitar a sua família, aborrecer. O texto, a palavra usada por Lucas é aborrecer, por Mateus é amar mais. Na verdade, aqui Lucas usa uma hipérbole para mostrar a ênfase. Esse exagero é para mostrar essa ênfase. Então, a primeira vez que Jesus diz, não pode ser meu discípulo, está relacionado a amar ele acima de todos os relacionamentos. Jesus está falando aqui de relacionamentos. Eu não posso amar outras pessoas mais do que eu amo a Deus, do que eu amo a Jesus Cristo. Então, o primeiro não pode ser meu discípulo está relacionado a isso. A segunda vez que ele usa isso, ele diz assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Tomar a sua cruz, o que significa isso? Talvez você possa pensar logo de imediato, sacrifício, a morte, morrer. Tudo isso inclui o princípio da cruz. Mas a cruz, o maior princípio da cruz é a abnegação. Renunciar a si mesmo para poder seguir a Jesus. Abnegação é quando você pode salvar a si mesmo, mas não se salva para salvar o outro. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas olhavam para ele, principalmente os líderes religiosos, e blasfemavam e zombavam dele com uma frase que, mesmo sem saber, era profética. Eles diziam, você não salvou os outros? Não pode salvar a si mesmo? Bom, essa palavra desses homens, na verdade, trouxe um princípio extremamente verdadeiro e importante. Se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia nos salvar. Então, quem quer ser discípulo dele precisa tomar a sua cruz, ser abnegado em favor do próximo, amar mais, amar os outros ao ponto de não se salvar a si mesmo para salvar os outros. Não é amar mais os outros do que a si mesmo, não. Na verdade, Jesus ensinou que quando nós amamos ao próximo, temos que amá-lo como amamos a nós mesmos. A terceira vez que Jesus usa a expressão não pode ser meu discípulo, está no versículo 33, que nós marcamos aí. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem. Lembra da frase do pastor Billy Graham? Ele disse assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que tem. Uma renúncia é o terceiro ponto aqui desse propósito de ser discípulo. Se você não estiver pronto a renunciar tudo quanto tem, tudo é tudo mesmo, tudo que você sonha, todos os seus direitos, todos os seus planos, todas as suas riquezas, todos os seus bens, renunciar não quer dizer jogar fora, quer dizer estar aqui aos pés de Jesus. Lembra quando Barnabé, um homem segundo o coração de Deus, ele coloca o valor do terreno vendido na ilha de Chipre, em Chipre, e coloca aos pés dos apóstolos, assim nós devemos entregar tudo aos pés do Senhor Jesus. Muito bem, então Jesus usou 3 vezes pontos importantes e sérios e difíceis de serem vividos para dizer, você só pode ser meu discípulo se poder tomar essa decisão, se renunciar a isso, se você pagar esse preço. Aí no meio dessas 3 afirmações, Jesus coloca 2 ilustrações. A primeira ilustração que ele coloca está aí. Veja só.
A primeira ilustração, ele está falando aqui de um homem que vai construir uma torre, um edifício. E ele diz, qual é o homem que vai construir um edifício? E primeiro ele não calcula se tem os recursos financeiros para começar e terminar a obra, para que ele não seja zombado pelos homens. E ele diz, pois qual de vós? Então, quando ele diz isso, logo no começo do versículo 28, pois qual de vós não vai construir, pretendendo construir um edifício, não calcula primeiro? Ele está relacionando isso ao tema que ele vinha falando, dos discipulados. Então, o que Jesus está dizendo, olha, construir um edifício custa muito caro. Você precisa calcular bem antes de começar a construir. O que Jesus está dando não é apenas um conselho financeiro. Jesus está falando sobre discipulado e ele insere no meio desse tema essa ilustração. O que Jesus está dizendo é, calcule bem. Antes de você disser, eu sou discípulo de Jesus, calcule bem. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser discípulo. Então ele diz assim, calcule bem se você vai realmente pagar esse preço. Por quê? Porque construir um edifício custa caro. Assim como ser discípulo custa caro. Segundo ponto, ele faz uma ilustração de um rei que vai à guerra. Um rei que tem 10 mil soldados e vai à guerra contra um rei que tem 20 mil soldados. E ele diz, olha, pensa bem sobre isso. Calcule bem também essa porcentagem, essa batalha. O que Jesus está dizendo aqui? Ele diz, olha, quem é que não vai primeiro examinar se com 10 mil tem como vencer quem vem contra 20 mil? Contra ele com 20 mil. Então o que Jesus está dizendo? Olha, ir à guerra é perigoso. Se você vai à guerra, você precisa ter estratégias. Você precisa saber no que você está se envolvendo. Então, ir à guerra é perigoso. Assim como ser discípulo é perigoso. O que eu estou dizendo para você é que ser um verdadeiro discípulo custa caro e é perigoso. Não é apenas ser um cristão, não é apenas dobrar o joelho e orar. É muito mais do que isso, é se levantar e ir para a guerra também. Ser discípulo é mais do que ser cristão. Nenhum discípulo pode ser discípulo de verdade se não for cristão. Mas nem todo cristão será um discípulo. Então calcule bem, preste bem atenção. Por quê? Porque ser um discípulo custa caro e é perigoso. Agora eu quero mostrar para você, para concluir a nossa palavra aqui, que o porquê que é tão importante fazer discípulos. E eu quero mostrar para você um quadro que nós pegamos do Global Frontier Missions. Esse quadro fala sobre os povos não alcançados. Ele primeiro mostra a situação de todo o planeta Terra. Essa situação tem 3, 4, 5 anos talvez, mas ela está bem real hoje, essa estatística. Nós temos hoje no mundo 7,8 bilhões de pessoas. Esses 7,8 bilhões de pessoas se dividem em 3 grupos. Nós poderíamos dizer, se toda a humanidade fosse 3 pessoas, nós poderíamos dizer que a primeira pessoa, que nós vamos chamar aqui pelo nosso quadro, pessoa C, essa primeira pessoa é aquela pessoa que conhece a Cristo, que é um cristão, que tem Jesus como seu Salvador, ou que professa que é um cristão. Porque aqui não é apenas cristão legítimo, verdadeiro, mas cristãos nominais estão aqui, também envolvidos. Ou seja, uma terça parte do mundo hoje é cristão, mas aqui envolve todo tipo de cristianismo, catolicismo, espiritismo, todas seitas que se autodenominam cristão também estão incluídas aí. 1/3 da população do mundo hoje se denomina cristã. Mais 1/3, que nós vamos chamar aqui do indivíduo B, do grupo B. Esse grupo B são as pessoas não cristãs, mas que estão próximas de um cristão. Conhece um cristão, tem igreja perto, tem Bíblia traduzida na sua língua, tem igrejas perto da sua casa,
são o mundo D, as pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda não têm nenhum compromisso com ele. Uma terça parte do mundo hoje, aproximadamente, são pessoas que estão em lugares que têm igreja, conhecem, tem Bíblia traduzida em seu nome, ou tem Bíblia traduzida em sua língua, mas não tem compromisso com Jesus. O grupo A, uma outra parte, uma outra terça parte do mundo, nunca ouviu falar de Jesus, não conhece Jesus, não tem Bíblia traduzida na sua língua, não tem igreja perto, não tem cristão perto, não tem acesso à verdade do Evangelho. Nesse grupo A, cerca de 2 bilhões e pouco, 2,8, 2,9 bilhões de pessoas do mundo que não conhecem a Jesus, sabe? 85.200 pessoas morrem por dia nesse grupo. 3.500 por hora, 59 pessoas por minuto. Por isso é urgente. Não é só urgente pregar o Evangelho, é urgente fazer discípulo. Porque não basta ganhar uma pessoa para Jesus, nós temos que fazer ela permanecer em Cristo. O discipulado nos leva a permanecer. Amém? Que Deus abençoe, pegue esse texto, dá uma examinada, dá uma estudada, porque isso é um complemento daquilo que nós estamos falando sobre o discipulado. Que Deus te abençoe. Até breve.